Vê agora sim. Estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal Professor Nildo Moraes. E hoje com um tema pouco comentado. Já vou dar o meu boa noite aí ao professor Samuel Merbach. Seja muito bem-vindo, professor. Vou colocar aqui para ter um retorno. Seja muito bem-vindo para mais uma live. Mais Boa uma noite. estamos por aqui. Boa noite, professor Nildo. Hoje mais um assunto bastante interessante, né? Abordado em várias ciências, né? Em várias faculdades, né? Aham. Direito canônico faz parte da história do direito, uma parte importante também, né? Também Sim, da sim. filosofia, da sociologia, da teologia, das religiões, né? Então é um assunto bastante importante, não muito estudado, né? Não é tão comum a gente ver esse tópico, o que torna ele mais peculiar e interessante para a gente fazer a abordagem e o estudo do tema sobre a introdução, né, ao código ou às leis canônicas, né? E como é um tema, professor, pouco comentado, mas um tema importante que leva, né, à história do direito também, era uma lei, quando existia, era não, né, continua sendo, né, mas era uma lei que tinha grande abrangência anteriormente, né, que Sim, foi aí, não caiu em desuso, porque ainda tem, né, a lei da igreja lá do Vaticano, e um tema vai levando ao outro, né? Agora há pouco nós conversávamos sobre ampliar, sobre fazer uma live abordando também o Vaticano, entre exato. outros assuntos também do direito internacional. Por isso, desde já, vocês que estão aí nos assistindo, comentem aqui tanto no chat quanto depois aí no comentário, a hora que vocês estiverem assistindo essa live. Se vocês querem, o direito canônico, ele tem um material muito extenso, né? O código canônico é muito extenso, muito extenso. Então, podemos fazer uma segunda parte, aí dependendo se vocês gostarem, quiserem conhecer mais. É claro que esse direito, o direito canônico, ele tem uma aplicação exclusiva, mas para conhecimento, isso é de grande valia, de grande importância, né? São as leis eclesiásticas. Professor Samuel, uma breve introdução aí do direito canônico. Então, primeiramente, né, como uma introdução, é necessário que, principalmente para aqueles que ainda não conhecem, uma breve noção do direito, né? A palavra lei, né, primeiramente, o que é lei? Lei é uma palavra que vem do latim legere, em português significa ler. A lei é um texto escrito, né? Uhum. Ou seja, o direito é um conjunto de normas, e dentro de normas nós temos as leis. E o que seria então direito? A gente pode simplificar, falar que o direito é o conjunto de normas jurídicas que tem como objetivo regulamentar a conduta do indivíduo na sociedade, né? Então, quando a gente fala em norma, a gente fala em sentido genérico. Dentro de normas, nós temos leis, né? Nós temos decretos, medidas provisórias, emendas e assim por diante. Tá? Então, para a gente se situar, né? A lei escrita, a lei positivada, a partir do momento que o sujeito não a cumpre, ele certamente vai receber uma determinada sanção, né? Então a gente entende por lei como sendo aquele texto escrito, né? O que é diferente do costume, né? Existe também o chamado direito consuetudinário ou o direito dos costumes, né? E o que seria um costume? É a prática de um ato reiterado por um longo período de tempo, né? E que isso acaba sendo aceito por uma determinada sociedade, né? Uhum. E o direito consuetudinário é o direito baseado no costume, ou o costume sendo aceito como sendo uma lei, né? O direito brasileiro, ele tem a origem, ele tem como origem o civil law, né, o direito romano.
Então, no nosso direito, a gente dá uma prevalência maior para o direito escrito, para a lei, né? Diferente do common law, que é o Estados direito Unidos, por dos exemplo, né? costumes, né? E ele é mais conhecido na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Sendo que nos Estados Unidos a gente tem um direito mais jurisprudencial, costume do tribunal, né? No âmbito do direito canônico, a gente observa que o costume tem um papel reduzido, né? Atendendo a que não é escrito, e a igreja, ela escreveu as suas normas, né? Entretanto, o costume ele pode ter uma importância num determinado local, né? Na medida em que ele vai sendo consagrado pela jurisprudência dos tribunais eclesiásticos, né? Então, o certo, que para ser válido como fonte do direito, né, o costume teria que existir por algumas décadas para ele ser tido como legítimo, né? E ele deve estar de acordo com o direito divino, ou seja, aquilo que vem escrito nas sagradas escrituras, né? Ou seja, esse direito não pode contrariar aquilo que está escrito nas escrituras, né? Os decretos, os cânones dos concílios ou as cartas dos bispos e dos papas, né? Ou mesmo as normas jurídicas do direito romano, que tinham sido recepcionadas pelo direito canônico, né? Então, só para a gente começar a fazer uma introdução ao direito e também uma introdução ao direito canônico, porque o direito canônico ele tem uma série de regras que são peculiares a ele, né? Perfeito. Quando nós colocamos aí os costumes, eu vou pegar uma parte da cultura judaica que ainda é utilizada nos dias de hoje, né? Que tinham duas normas, tinham duas torás, uma torá oral, que era passado de pai para filho, e tinha as leis dadas por Moisés. Então, muitas vezes, esse costume passado de pai para filho na cultura judaica, ele serviria para termos uma noção do costume, do que seria o costume. Comumente, é passado de pai para filho, lá no livro de Deuteronômio, salvo engano, 6:4. Tu inculcarás essas palavras nos teus filhos, quando fores para casa, quando estiverem indo para a escola, quando estiverem indo no caminho. Então, essa era passado de pai para filho, era uma tradição verbal, tinha também a Torá escrita, e agora o costume, o consuetudinário, nós podemos entender de uma determinada localidade, por exemplo, é o horário que geralmente em uma cidade as pessoas vão dormir. Por exemplo, em sítios, em ambientes rurais, as pessoas vão dormir às 21 horas. Tanto é que no direito do trabalho, o período de horas noturnas é diferente para quem trabalha no âmbito urbano. É diferente. Então, o costume de se dormir mais cedo, porque eles acordam também muito mais cedo, né? Seja para a época de colheita ou para tirar o leite da vaca. Então, esse poderia ser o costume positivado. São práticas reiteradas durante muito tempo, então acaba se tornando comum. Só para fazer uma diferenciação, para que alguém que não tenha uma intimidade com o direito, para que as pessoas entendam essa analogia, né? Se estiver errado, por favor, me corrija, professor. Não, tá certo. E aí a gente entra num assunto também que são as fontes do direito, né? Sim, sim. Como fonte, né? Esse termo fonte ele vem do antigo direito romano, fonte como sendo nascedouro, né? Uma nascente de um rio, né? Então, o que seria a fonte do direito? De onde surgem, de onde se emanam as normas jurídicas, né? Uhum. Então, entre as fontes do direito, nós temos a lei, né? Que é esse texto escrito, feito pelo poder competente e que é de cumprimento obrigatório para toda a sociedade. Dentro das fontes, nós temos o costume, né?
que a gente está falando em costume. Costume, o que é? Uma série de atos praticados de maneira reiterada por um longo período de tempo, que acaba sendo aceito por essa sociedade, né? Também temos como fonte do direito, por exemplo, a jurisprudência, né? Qual seria o conceito de jurisprudência? É a reiteração dos atos, das decisões dos tribunais, né? Então, só para a gente explicar, porque tudo isso também está dentro, né? Aqui dessa teoria de introdução ao direito canônico, né? Professor, vamos dar boa noite aqui para o pessoal do chat. Está aqui, ó, deu boa noite aí para o Fernando Oliveira, para o doutor Luciano Busato, para Ana Tereza Merbach e os demais que não comentaram, mas que estão aqui que ótimo. Conosco. Boa noite a todos, né? Perfeito. Boa noite a todos os nossos amigos aí que estão prestigiando, né, a nossa live, né? Pedir que eles escrevam também, né, abaixo, colocando aí perguntas, opiniões, temas para a gente estar desenvolvendo durante as próximas lives, né? Isso é muito importante. E que dê um like também, e pedir que eles se inscrevam no canal, no meu canal também, o professor Samuel Merbach, né? Exatamente. Importante para a gente fortalecer o canal, né? Para fazer live do canal do professor Samuel Merbach, ainda faltam 14 inscritos. Que canais de educação, se vocês analisarem bem, eu sempre tenho falado isso, não de forma... não é nenhum demérito, tá? Porém, canais com um tema de entretenimento ou outras coisas que não seja um canal de educação, eles têm um alcance muito maior, porque as pessoas procuram mais. Então, é importante que canais como o do professor Samuel Merbach, como o meu canal, que é um canal voltado para a educação, para ele ampliar o alcance, é exatamente com isso, com curtidas, com compartilhamentos, com comentários. Então, tudo isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo interessante que as pessoas gostam, né? E só assim um canal de educação consegue alcançar um certo número, né, professor? Então, exatamente. Nós agradecemos demais vocês que estão sempre aqui, muito importante, peço que continuem e fortaleçam aí, se inscrevam no canal, indique para outras pessoas, e importante, muito importante que o professor Samuel colocou, que é indicar um tema, né? É bem importante. Professor, por favor. Então, professor Nildo, feita essa introdução, né? Vamos partir, então, para uma noção de direito canônico, né? O que é o direito canônico, né? Então, o código canônico, ele não é dividido em artigos, ele é dividido em cânones, né? Primeiro cânone, segundo cânone, seria semelhante aos artigos de um código comum, né? E o que seria, então, esse direito canônico, né? Então, aqui falando da parte mais religiosa, o direito sagrado, o direito divino, né? Uhum. O direito religioso, o direito pontifício, né? E o termo em latim, ius decretalium, né? Direito eclesiástico, né? Então, para a gente ter uma noção melhor, né? Desenvolver melhor essa concepção de direito canônico, seguindo, né, que de acordo com a tradição religiosa, a igreja é uma família humana identificada com o povo de Deus, né? Então, dessa maneira, desde os primórdios, a sociedade se organizou com uma estrutura própria, né? Os preceitos jurídicos que regem as raízes no Antigo Testamento, sobretudo Moisés, se fortaleceram no Evangelho, né? Uhum. Porque se desenvolveu o Império Romano e a estrutura da Igreja e seus preceitos jurídicos acabaram influenciando, inclusive, a própria estrutura constitucional do Império. Não é isso, professor Nildo? Exatamente. E o início conhecido, né, escrito,
Ele começou lá no Concílio de Jerusalém, que foram um dos primeiros concílios, né? Houveram vários, né? O Concílio de Nicéia, houveram vários concílios no decorrer da nossa era, né? Depois da... A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Na nossa era, começou lá no Concílio de Jerusalém, por volta do ano 33, aí, se eu estiver enganado, aí o professor, por favor, me corrija, que tem muito mais conhecimento nesse tema, mas aí foi entre o século I até o século IV, né? Os membros da igreja, eles sofriam perseguições, torturas, cada comunidade, vou passar a moto, não sei se vocês ouviram, cada comunidade cristã, ela era regida por um bispo, né? O bispo, seus colaboradores, eram conhecidos como clero, que se reuniam em concílios ecumênicos, universais, regionais, né? E essas decisões, desses concílios, elas recebiam esse nome, né, de cânones, ou decretos, e com a oficialização da religião cristã no Império Romano, no ano 380, né, ou seja, no século IV, aí, deu-se a cristianização das instituições jurídicas. Ou seja, pessoal, anteriormente, o clero, ele liderava porque anteriormente tinha aí uma união de Estado e igreja. Correto, professor? Exatamente, né? E é interessante que, principalmente durante o período da Idade Média, a igreja também tinha uma função cartorária, né? Sim. Então, a certidão de nascimento, né? O casamento, de óbito, né? Então, muitos documentos eram feitos na própria igreja, né? Eles tinham que... A igreja legislava, né, professor, sobre diversas situações, leis concretas, né? E algumas vezes alterando e adaptando aí as regiões, né? Dentro do mesmo império, né? E sim, com isso, o que acontecia com isso? Cada região tinha um determinado costume, uma determinada regra, e de acordo com os historiadores, né, começaram a aparecer aí algumas heresias dentro da igreja, né, e isso se fez necessário aí se criar uma certa unidade para evitar aí algumas coisas. Por exemplo, nessa época foi estipulado, né, uma distinção entre pecado e delito, uma das decisões aí de um desses concílios. E diante disso, então, a gente pode entender, né, que o direito canônico é o código de leis da Igreja Católica, né? Ou seja, o conjunto de normas que regulam a vida na comunidade eclesial e se relaciona com o cotidiano dos católicos em todo o mundo, né? Uhum. Esse direito surgiu ainda dentro do Império Romano e vem até os nossos dias, né? Então, esse código existe até hoje. Ele baseia-se na herança jurídica e legislativa da revelação e da tradição, né? Então, isso é interessante, né? Perfeito. A tradição jurídica e legislativa da Igreja é oriunda do direito contido no Antigo e no Novo Testamento, né? E dessa maneira, se entende que a herança da lei e dos profetas do Antigo Testamento é formada pela história e pela experiência do povo de Deus, não é isso? Perfeito. Professor, com o passar aí dos séculos, né? A partir do século, nós estávamos comentando agora há pouco, até o século IV, né? Os concílios e pontífices romanos aí, depois de um certo tempo, né? Todos esses comunicados, os laudos, eram elaborados pelos canonistas, né? Que eram as pessoas que escreviam, né? Então,
partir do século VIII, mais ou menos ali, que o conjunto de leis eclesiásticas, elas começaram a se chamar o direito canônico, né? Até Graciano, né? O direito canônico não aparecia separado da teologia, era unificado. Exatamente. Então, depois de Graciano, né? Por volta ali do ano 1140, até o Concílio de Trento, a ciência canônica foi ganhando forma, né? E a partir de Trento até 1917, esse é o período aí das instituições canonicae. Se esse é a pronúncia correta aí, professor, por É isso favor, mesmo. me corrija, porque... É exatamente isso, né? Então, o direito canônico, né, é um conjunto de normas obrigatórias que trata da conduta dos fiéis, né, da igreja, e todas essas leis são estabelecidas e aprovadas pela própria igreja, né, dentro da sua sociedade eclesiástica, né, para regulamentar a vida dos fiéis, né. Também é interessante que o direito canônico tem um caráter religioso, mas não se confunde com a teologia moral ou com a teologia dogmática, que tem métodos próprios, conforme você falou anteriormente, né? Se criando, né, de acordo Exatamente. com as regiões. Professor, tem uma pergunta muito bacana aqui, do doutor Luciano Busato. Posso Sim, fazer agora? claro, com certeza. Uma pergunta, obrigado, viu, professor, doutor Luciano. Quem é o juiz do Tribunal Eclesiástico e o que ele pode julgar? Que é o que nós estamos basicamente colocando aqui, né? Então, o senhor É o quer responder? sacerdote, né? Um sacerdote que tem a Uhum, incumbência de fazer o julgamento, né? Sendo que a última instância, a instância superior, é o próprio Papa, né? sim. Agora, numa comunidade local, num assunto mais simples, né, são os próprios sacerdotes, né, que exercem essa função, tendo uma instância superior, o Vaticano, na figura do Papa, porque além do Papa ele ser o sacerdote maior da igreja, ele também é chefe de Estado e de governo do Estado Do do Vaticano, né? Vaticano. O Vaticano é um estado que tem várias particularidades próprias, né? Por exemplo, é o menor estado do mundo, né? O latim é a língua oficial do Estado do Vaticano, então são algumas. Ah, os moradores do Estado do Vaticano, quase todos, né, são ligados à Igreja, né? O que é interessante também que o Estado do Vaticano fica dentro da capital do Estado italiano, fica em Roma, né? Então, são algumas características do Estado do Vaticano, né? Tem algumas hierarquias, né? Tem Sim, os bispos e cada região ela é colocada assim, diante do juiz eclesiástico, né? exatamente. De cada região, né? E tem o tribunal eclesiástico que aí vai de acordo com a hierarquia da própria igreja. Doutor Luciano, se não foi respondida a contento, por favor, nos informe, ou se o senhor tiver mais informações, por favor, fique à vontade para compartilhar aí também. E quem quiser fazer alguma pergunta, pessoal, por favor, este é o momento. Professor Então, Samuel. voltando, né, aos estudos das lives anteriores, né, que a gente falou da teoria agostiniana e da teoria tomista, né, é interessante que essas teorias se aplicam ao código canônico, né? Então, olha só, então a gente pode entender que o direito canônico é constituído pelo direito divino, direito natural e positivo. Olha só, que a gente já estudou anteriormente, nas lives passadas, O sobre a teoria justnaturalismo e as leis positivadas, né? positivadas, né? Então, o direito divino, aquele direito, né, que é dado por Deus, né? E através dos profetas ele se materializa, né? O direito natural
a gente também já trabalhou bastante esse conceito, né? Sendo que, nesse caso, o direito natural ele tem fundamento religioso e não racional. Uhum. O direito positivado, né? Os tribunais, né? A parte legislativa da igreja faz as suas próprias leis, né? Então, olha só, então a gente pode entender que o direito canônico é formado pelo direito divino, natural positivo, contido na Sagrada Escritura e na tradição que a igreja propõe e declara, né? Através de leis, decretos papais e concílios ecumênicos, concordatas entre a Santa Sé e as nações. Então, no direito internacional, o tratado feito pelo Vaticano com outro país recebe o nome de concordata, né? Olha só, Uhum. matéria de direito internacional. Pelas leis civis que a igreja entende que são suas, né? Então, todos esses institutos formam o código legislativo da igreja, né? Eu queria falar um pouco sobre o desenvolvimento, professor, do direito canônico e pegando um pouco do que o doutor Luciano estava perguntando, né? Ah, pois não. Do presente, pode ser? Sim. Então, nós já vimos aí que a partir do século VII, do século VIII, haviam invasões, né? Ah, E sim. os povos possuíam o direito consuetudinário, e a igreja ela sofreu um impacto muito grande a partir do 11º século. Então, tinha uma tendência para centralizar tudo na pessoa do Papa, porque existia até então uma descentralização, né, das comunidades, que cada comunidade tinha o seu costume, seja com tudo, né? De dormir, todos os costumes locais, né? Essa centralização ela contribuiu para que as cartas decretais do bispo de Roma tivessem ainda maior importância, né? Porque eram, de certa forma, descentralizada. Esse propósito, né? A importância da chamada reforma gregoriana, lá do Papa Gregório VII, né? Poder espiritual e pontificial do Papa atingiu, então, o maior controle, o maior poder, digamos assim, a partir desse momento, né? Suplantando muitas vezes aí o poder dos reis, né? Das nações da Europa, né? E o direito da igreja ela em constante alteração, em constante construção, produzindo aí uma função das necessidades que iriam surgindo, né? Passou a ser o direito novo, que mantinha a ideia de unidade dos povos da Europa Ocidental, e também o direito romano, né? Com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476. Também com a pulverização, né, dos estados, ele então perdeu aí o vigor e passou a ser considerado um direito antigo, e nós estamos falando sobre a evolução, né, do direito canônico. Então, a subsistência aí do direito romano e das suas influências ao longo dos tempos deve à recepção, né, pelo próprio direito canônico e ao estudo, né, nas universidades, que começou pela influência lá do imperador, do cristianismo, né, e também do antigo direito romano, que foi suavizando, né, as modificações, algumas das suas prescrições menos, digamos assim, menos radicais da doutrina cristã, e foram os próprios canonistas que estudavam direito civil romano, iniciaram aí o movimento de formação do ius comune, ou o trunc ius. Algumas palavras no latim são bem... Minha pronúncia no latim é uma coisa, né? Minha filha fala latim muito melhor do que eu.
Professor Samuel Merbach. Então, ainda dando essa abordagem histórica ao direito canônico, né? No Código Canônico de 1917, a gente pode encontrar a canonização de leis civis relativas aos contratos, por exemplo, né? Ao direito civil, né? O nosso direito atual, ele tem muito do direito romano, né? Tem muito do direito romano, e o direito romano também tem algumas coisas, né, do direito canônico, né? Tá bastante interligado, né? Então, por exemplo, nessa questão da canonização das leis civis, naquilo que se refere aos contratos, então, por exemplo, o cânone 33, né? A questão de prescrição, a questão de transação, dispensa de ter testemunhas para comparecerem nos tribunais eclesiásticos, né? O caráter público dos atos e sua força probatória nos cânones, né? A forma do testamento e outras disposições relativas à última vontade, a administração de bens eclesiásticos, todos esses temas são tratados no Código Canônico, né? Só para a gente ter uma ideia, a lei civil nossa também trata de vários desses assuntos, né? Então, para a gente fazer uma analogia entre o Código Canônico e o Código Civil, por exemplo, né? Então, muita coisa que a gente tem no Código Civil também se tem, né? Claro que de uma maneira voltada à igreja, dentro do Código Canônico, né? Perfeito. Professor, o pessoal está comentando aqui, tá? Que está gostando bastante das colocações. Né? Nós agradecemos os comentários, isso nos motiva, né? Porque você pegar o código canônico, que é algo assim que pouquíssimas pessoas buscam, e trazer para uma linguagem que as pessoas entendam daquilo que nós estamos falando, e vocês estando aqui para nos ouvir e nos assistir, isso é algo bem compensador do ponto de vista de que estamos aqui, o nosso tempo está sendo bem utilizado, estamos levando informação. Então, por isso, esses comentários, eles não alimentam o nosso ego, mas nos motiva a continuarmos levando conhecimento, porque vocês podem ter certeza que antes disso, de estarmos aqui, nós fazemos a pauta, definimos o tema, estudamos o tema antes de entrarmos na live, né, professor? Exatamente. Muito menos do que eu, porque já conhece muito mais, né? Pesquisamos eu tenho muitos anos de estrada à frente. Eu é que preciso correr atrás. Né? Então, é muito gratificante. Isso nos ajuda, nos motiva a continuarmos. Sobre essa parte da evolução, né, de vários cânones, de vários concílios, professor, e das leis, né, civil, que remete também aí ao direito da igreja, que nós observamos aí também no direito canônico, né, os mesmos efeitos, desde que não seja contrário ao direito divino, né, e que não se determine que não se confronte com o direito canônico, né, propriamente dito. O que nós podemos colocar? Porque houveram vários cânones, né? Relativo a vários assuntos, principalmente da parte civil, né? Exato. Então, mas houveram vários, né? Houveram vários cânones, né? Sim, são centenas deles, né? Então, olha só um exemplo, né? O direito canônico, ele regulava as matérias de direito privado há pouco mais de um século, né? 100 anos atrás, um pouco mais. Em alguns países, né, o direito civil era regulamentado pelo direito canônico. Então, exemplo, o registro de nascimento, casamento e óbito era a igreja que fazia e os possuía em seus próprios arquivos, né?
Portugal, né, que é um país bastante católico, então, em Portugal, até 1911, a única lei que regulamentava a celebração do matrimônio era a da igreja, né? Então, desde o século XVI, ainda antes, mas sobretudo a partir do Concílio de Trento, que a igreja tem normas precisas sobre celebração e registro de matrimônios, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Aquilo que a gente falou anteriormente, a igreja tendo uma função de notariado, de cartorário também, né? A divisão administrativa do território em freguesia ou paróquia teve como base o foro eclesiástico, né? A divisão administrativa também dentro aqui. Freguesia era parte do território de uma diocese sob a direção de um pároco e o conjunto dos seus habitantes, ou fregueses, ou paroquianos, né? Então, diante disso, a gente pode entender que freguesia é uma entidade de origem eclesiástica que, durante muitos séculos, não teve influência maior na administração civil, né? Contudo, desde a ocupação romana até 1830, a freguesia não era uma autarquia local, né? Durante os anos de 1830 até 1878, houve um grande conflito de natureza civil, né? E a partir de 1878, com o Código Administrativo de Rodrigues Sampaio, as freguesias são incorporadas no Sistema Nacional da Administração Pública, consolidando-se como autarquias locais, tendo à frente a junta de paróquia, né? Então, só para a gente ver essa evolução, né? Perfeito. E um dos pontos aí também, Mônica, desse período aí, aliás, que sempre teve, né, que é não sei se vocês ouvem quando passa uma moto, eu moro na nossa vida, e a igreja ensina, né, a termos uma consideração pela sociedade civil, né, e os próprios bispos, né, eles têm o direito aí de plena e perfeita liberdade e independência relativa ao poder civil, né? Eles promovem aí o progresso social, civil, né? E fomentam aí também a prosperidade. É um outro assunto interessante, professor, é sobre a palavra cânone, né? O que isso significa, né? Sim. A palavra cânone, ela tem raiz etimológica grega e significa regra ou bitola, né? Daí o cânone dos livros da Bíblia, como sendo uma coleção normativa dos livros sagrados e da fé, né? Sim, bitola, para quem não conhece, vamos usar como exemplo, tá? Não sei se vocês veem isso aqui. Isso aqui pode ser uma bitola para produzir alguma coisa. É uma forma onde você vai entender. Então, é isso. E uma das primeiras... pegando um gancho do que o professor Samuel mencionou, uma das primeiras Bíblias traduzidas, né, foi a Septuaginta, que foi do cânone, falando de cânone, né, e voltando para a Bíblia, a Septuaginta, porque foram 70 sábios que escolheram ali os livros que ficariam no cânone, que passaram no cânone, e foi então elaborada a Bíblia como nós conhecemos hoje. Porque antigamente, pessoal, não era como nós pegamos uma Bíblia e verificamos lá, né? Tinha a Torá, e a Torá, os rolos, né, da Torá, era algo difícil de se manusear, porque você imagina os rolos, né? E não tinha como você pegar, por exemplo, uma Bíblia, ou vou pegar aqui o meu código tributário. Esse código tributário que eu ganhei do professor Samuel, tá? Na época que eu fui fazer o meu TCC,
em planejamento tributário, eu ganhei do professor Samuel Merbach. Então, olha só, hoje, se você pegar o cânone da igreja, eles são divididos em capítulos, você encontra divididos por assuntos, mas, na época, eram rolos. Então, para você achar um livro, por exemplo, se você pegar lá o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, então você tinha que ficar procurando, não tinha. Então, por isso, foi, depois de um bom tempo, né, foram divididos em livros, depois em capítulos, depois em versículos, por isso, cânones. Então, apenas uma contribuição histórica aí para elucidar um pouco mais aí. Também um outro assunto aqui bastante interessante, né? O clero ele estudava, né, as Sagradas Escrituras, os cânones, as cartas decretais. O Quarto Concílio de Toledo ele prescreveu que os sacerdotes sabiam as Sagradas Escrituras e os cânones. Por quê? Se deve evitar, principalmente nos sacerdotes de Deus, a ignorância, a mãe de todos os erros, né? Uhum. Além de estudarem a parte teológica, estudavam também o direito da igreja, né? Então, o que é interessante, né? Sim. E tem um dos concílios mais conhecidos, né? Que é o concílio de Nicéia. Então, esse concílio de Nicéia, não que os outros não tenham sido, mas algumas coisas, a cada concílio, novas coisas eram acrescentadas. Por exemplo, no concílio de Nicéia houve mais uma divisão ali, né, dividindo ali o direito das leis civis, e aí cunhou-se um novo termo, que é ubi homo, ubi ibi ius. Havendo homem, há O direito, né? ao direito, né? E desde os tempos da igreja primitiva se estabeleceu o costume, né, de coligir os sagrados cânones a fim de os tornar conhecido e mais facilmente poderem ser aplicados, né? Nomeados aí pelos ministros sagrados, quem era ilícito ignorar os cânones, como tinha um papa chamado Papa Celestino, né? A sua carta aos bispos da Apulia e da Calábria, lá em, não vou lembrar o ano, mas não vou, por isso não vou falar. E como o professor falou, né, o clero era quem estudava as Sagradas Escrituras e transmitia, né, como o professor colocou aí, para evitar aí a ignorância. E no Concílio de Nicéia foram colocadas aí algumas coisas, né, foram acrescentadas, né. As leis do Antigo Testamento foram sendo codificadas ao longo dos séculos, figurando especialmente no Pentateuco, que eu havia mencionado, né? E fazendo uma divisão para vocês, o Pentateuco são os primeiros livros da Bíblia, tá? Acrescentando o restante dos livros, existe uma divisão entre Antigo e Novo Testamento. A Bíblia hebraica, como é conhecida, então seria a Taná, tá? E a palavra Torá significa caminho, ensinamento. Apenas alguns adendos aqui para contribuir. Mas aí, então, professor, nós passamos para alguns decretos, por exemplo, o decreto de Graciano, né? Sim, o decreto de Graciniano, em razão, né, das várias normas que existiam, o clero devia conhecer os cânones dos concílios e das cartas decretais. Tinham dificuldade, né? Porque eram como leis esparsas, né? Então, aí a necessidade de as leis num único código, com a finalidade de facilitar o estudo e o entendimento dos sacerdotes, né? Então, quem vai ter a iniciativa
de uma maneira mais forte dessa codificação foi Graciano, né? Então, o decreto que foi feito pelo Graciano, ele foi dividido pelos seus doutrinadores em 3 partes, né? A primeira parte compreende 101 distinções que tratam, de uma maneira geral, das fontes do direito canônico, que a gente comentou no início da nossa live, né? A segunda parte divide-se em 3 causas subdivididas em questões sobre direito patrimonial, procedimento judicial, direito matrimonial e um tratado sobre a penitência, né? E a terceira parte, denominada de consecratione, compreende 5 distinções e trata de matéria sacramental e de matéria litúrgica, né? O Graciniano, ele não pretendia a priori fazer um código, né? Mas os seus sucessores tornaram como uma corporis iuris canonici pars prima, ou seja, um verdadeiro tratado para o ensino do direito, né? Os decretistas eram juristas que comentavam o decreto, né? Pouco a pouco, as margens dos manuscritos do código foram se enchendo de mais doutrinas que fizeram com que se organizasse uma glosa, um conjunto ordinário, tanto que se tornou uso comum nas escolas, que depois do concílio de Latrão, de 1215, João Teutônio deu redação definitiva, né? Foi refundida mais tarde por Bartolomeu da Brécia, passando a acompanhar o texto do decreto, mesmo nas primeiras edições impressas, né? A Igreja nunca promulgou como autêntico e, por isso, a obra observou sempre o caráter de coleção privada, embora ele sirva de base doutrinária histórica, de uso constante nas universidades e nos tribunais, né? Então, só para a gente comentar um pouquinho desse importante texto, né? Nós vamos falar sobre o Corpo Iuris Canonici. Professor, tem uma pergunta aqui. Podemos fazer? Claro, com certeza. Qual a importância do estudo do direito canônico nos dias atuais? A importância do estudo canônico nos dias atuais. Bom, primeiramente, se a pessoa for uma pessoa religiosa, né, tem importância se ela professa a fé, né? Uhum. Então, é importante que, se a pessoa participa de uma instituição, que ela conheça as normas dessa instituição. Na parte doutrinária, em história do direito, o direito canônico é importante, né? Que ele faz parte da história do direito ocidental e também do direito brasileiro, porque o Brasil foi um país que, durante o Império, tinha como religião oficial do Estado a religião católica, né? Uhum. Palavra católica. Pois não, professor, perdão. E também, para estudo de fontes do direito, da parte histórica, ele é muito importante, né? Então, sendo a pessoa religiosa, se ela faz parte de uma instituição, certamente ela quer conhecer as normas dessa instituição, né? Se ela não é religiosa, porém é uma estudiosa do direito ou um historiador, né? O código, ele esteve presente, está presente desde a Idade Média até os dias atuais, em vários países do mundo, inclusive no Brasil, né? Então, só algumas, né, das importâncias, né, do estudo do direito canônico, né? Inclusive tem cursos de pós-graduação, né, de direito canônico. Então, tem muita gente que é formada em direito e é católica, acaba enveredando para esse estudo, que também pode ser um estudo acadêmico, né? Perfeito. Pode ser um estudo acadêmico. Maravilha, então, professor. Sem nada a acrescentar. O que seria, professor, o Corpus Iuris Canonici? O que podemos falar a respeito disso? Então, olha só. O Corpus Iuris Canonici, né, constitui o direito clássico da Igreja Católica, né?
Ele contém as normas mais antigas, como, por exemplo, o Decreto de Graciano, o Livro Extra de Gregório IX, o Liber Sextus e Bonifácio, a coleção de Clemente V, dentre outros, né? E também doutrina de vários romanos pontifícios, reunidas numa coleção, né? Que são coleções meramente privadas, que começaram a se organizar pelos professores de direito canônico e finalmente foram dispostas em 2 coleções, que foram sistematizadas pelo editor João Chapuis em 1500, né? Contudo, cada volume continua a manter o título das coleções respectivas até o Papa Gregório XIII. Depois de ter mandado fazer uma revisão, aprovou o texto emendado, né? Denominado Breve cum pro numeri pastorali. Só a partir dessa data se passou a usar a expressão Corpus Iuris Canonici, né? A primeira edição é a de Leão, de 1671, né? Então, de certo modo, o corpo de direito canônico da Igreja corresponde à coleção de cânones, Sintagma Canonum, né? Ou corpo oriental dos cânones da Igreja grega, né? As leis seguintes que foram promulgadas no tempo da Reforma Católica. Acho que deu uma travada aí na... Deu uma travada na... O que provocou incerteza jurídica. Tá bem? Só para a gente... Professor, deu uma travada na sua internet aí? Não, aqui eu tô normal. Aqui, pelo menos para mim, deu uma travada, não sei. Vocês ouviram aí, pessoal, o que o professor Samuel estava comentando? Se ouviram, dá um joinha aí para a gente saber, tá? Para mim, deu uma travada aqui. Mas, professor, para nós caminharmos aí, surgiram outros códigos, né, no decorrer aí da... Surgiram outros códigos no desenvolvimento histórico, né, do direito eclesiástico da Igreja Católica, né? E de acordo também com os pontífices, né, de cada período, né? Cada período, né, chega um legislador, né, um sacerdote legislador, e ajuda no desenvolvimento, que vai dar corpo ao código que nós temos hoje, né? Então, o código que a gente tem hoje, ele é fruto de vários séculos, né? E de vários legisladores sacerdotes que contribuíram para que tivesse o formato e os cânones atuais, né? Então, outro código, ainda falando da parte histórica, chamado Código Pio Beneditino, né? Era isso que eu ia perguntar. Pois não, professor, pode continuar a falar sobre... Então, olha só, então, durante a preparação do Concílio do Vaticano I, que aconteceu no ano de 1870, foi pedido aos bispos que se preparasse uma única coleção de leis, né? Unificação do código, né? Para efetuar de modo mais certo e seguro a cura pastoral do povo de Deus, mas apenas a sé apostólica precedeu a uma nova ordenação das leis sobre os assuntos mais urgentes. Então, o que a gente está verificando é que tem várias leis esparsas e a necessidade de codificar num único livro, né? Para facilitar tanto o estudo como o entendimento, né? O que acontece também no direito comum, né? Sim. Professor, nós estamos chegando aqui a mais uma pergunta aqui, pode ser? Pois não. Na atualidade, quem é o legislador que atualiza as normas do direito canônico? É só o Papa? Não. Mas nós queríamos fazer, não sei se o professor Samuel vai concordar, né? Que esse seria o próximo tema, Ana, que nós vamos falar sobre o cânone atual. Então, como nós já temos aí 55 minutos de live, e nós estávamos
Antes de entrarmos aqui, nós estávamos falando, nós vamos ter que fazer em duas partes, porque tem muita coisa, não dá para a gente passar algo pela metade, e não sei se o professor Samuel concorda de nós já convidarmos a Ana para participar, e aí Claro. a gente inicia já com os códigos atuais, mas não é só o Papa, tá? Porque todos os cardeais, existe dentro da Cúria, né? Existem vários legisladores, tá? Tem o advogado direto do Vaticano. O Vaticano, ele é um Estado. O Papa, ele é o chefe do Estado, do Vaticano. Então, o que ele legisla, o Laudato Si dele, vale como norma, porque ele é o pontífice maior da Igreja Católica, né? Mas tem outros também que são grandes legisladores, tá? Eu espero ter respondido. Não sei se o professor concorda de nós fazermos uma segunda parte, como a gente já tinha imaginado, teríamos que fazer em duas etapas. Semana que vem a gente pode fazer, dando continuidade ao direito canônico, né? Partindo aqui desse final da parte histórica, entrando no código atual. Né? Aí sim. E aí, mediante essa introdução, certamente vai ficar muito mais fácil na segunda parte da gente entender essa doutrina e essa legislação canônica, né? Perfeito. Mas para a gente chegar até hoje foi importante esse desenvolvimento histórico, né? Principalmente para quem não conhece a história do direito, né? Então a gente vê essa necessidade de codificação, né? Então, várias leis esparsas e a necessidade de colocar tudo num único livro. Então, durante o desenvolvimento histórico, a gente observou bastante isso, né? Perfeito. Pessoal que ficou até agora, nosso muito obrigado. São poucas as pessoas, de fato, que procuram uma informação como essa, né? Então, nós agradecemos aí de coração. Lembramos da importância de curtir, de compartilhar essa live em um grupo de WhatsApp, em um grupo de estudos, né? E se inscrever nos canais, que isso fortalece bastante. Mais uma vez, minha gratidão ao professor Samuel Merbach por estar presente. E olha só, um desafio para quem está assistindo agora, para quem está assistindo posteriormente. Olha só o desafio, não combinei nada disso com o professor Samuel Merbach, mas quero contar com a ajuda de vocês para fazermos a próxima live do canal do professor Samuel Merbach. O que é necessário para isso? 100 inscritos. Até o início dessa live, tinham 86. Faltavam só 14 pessoas para que a gente pudesse fazer uma live, pode ser até, inclusive, uma live simultânea, é possível fazer isso, mas que possamos fazer lá na live. Essa live, depois da edição, depois que o YouTube, porque como funciona? Depois a gente está passando aqui ao vivo, o YouTube, só se houver alguma coisa muito grave para eles, por exemplo, derrubarem a live. Mas o que é feito? Eles verificam todo o conteúdo que nós falamos e aí ele disponibiliza para eu, por exemplo, colocar essa live no canal do professor Samuel Merbach. Geralmente eles levam 12 horas, 15 horas, às vezes até, não sei, dependendo do caso, até 24 horas para eles analisarem. Senão só fica disponível aqui, tá? Só para vocês entenderem como funciona e da importância aí de vocês compartilharem, continuarem fazendo perguntas, se inscrevendo nos canais, inclusive se inscrevendo nesse canal também, é importante. Claro, com certeza. Não é, professor? Com certeza. Né? Quadros novos aí no canal do professor Samuel Merbach, Dicas de Português. Nos canais, nos vídeos, nós vamos falar sobre perguntas para concursos públicos, para quem está estudando para a OAB, para você que é um estudante e gostaria de ampliar um pouco mais aí o conhecimento, temos esses quadros nos canais, tá? Respostas de perguntas de concursos públicos, de diversas áreas aí, né? Mas que tenham
a base jurídica, né? Tá bom? Professor, suas considerações finais aí, então. Eu me despeço de vocês, desejando uma excelente noite, um bom restante de semana e contamos com todos vocês aí na próxima quarta-feira. Lembrando, queremos fazer lá do canal do professor Samuel. Professor, por favor. Então, agradecer, Nildo, a presença de todos os amigos, né, o seu convite para nossa live de hoje da próxima quarta, onde a gente vai dar continuidade ao direito canônico, parte 2, né? E para a gente ver a influência do código canônico até os dias de hoje, né? Então isso vai ficar mais claro na próxima live. Obrigado, Nildo. Obrigado, professor Nildo. Obrigado, pessoal. Tenham uma excelente noite e até a próxima quarta-feira. Valeu, professor. Bom descanso. Obrigado, professor Nildo. Até a próxima. Até a próxima.